Seja bem-vindo ao canal Genuíno Cristão. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. Tome cuidado, crente velho, crente que tem tempo de igreja, crente que já aprendeu alguma coisa. Tome cuidado para você não se acostumar com o sagrado. Tome cuidado para você não se acomodar e passar a ser insensível às coisas divinas. Segundo aqui que nós aprendemos, o texto diz: tornou a ira de Deus se acender contra os israelitas e ele incitou a Davi contra eles. Nós temos em 1 Crônicas 21:6 um texto que é a repetição desse texto aqui, que diz que na verdade foi Satanás que incitou a Davi. E aqui diz que foi Deus. Nós conseguimos harmonizar os dois textos entendendo à luz do texto de Jó, que diz que Satanás tocou em Jó por uma permissão de Deus. Vai, toca em tudo dele, mas não tira a vida. Então aqui dá a ideia, por permissão ou por providência de Deus, Satanás incita Davi, toca em Davi, tenta Davi, seduz Davi. Veja só, meu irmão, aqui nós também temos outro princípio. Por que Satanás aqui está tendo vantagem sobre Davi? Veja o cenário, veja nuvens escuras se formando sobre o reino, sobre a corte e sobre o rei. Tiago diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Satanás não tem vantagem sobre todo mundo, não vem por vir e não tem vantagem por ter. Satanás geralmente tem vantagem quando ele já encontra matéria-prima. Ele já estava percebendo algo no coração de Davi. Ele já estava percebendo a obstinação, o esfriamento de Davi. E outro pecado que veremos logo em diante, a soberba. Satanás faz uso da matéria-prima, quando ele faz uso da matéria-prima que existe, que está presente em nosso coração. Ele anda ao derredor buscando quem possa tragar. O que é isso? Ele não ataca frequentemente. A ação do diabo não consiste em atacar. A ação do diabo consiste em montar guarda, ficar de tocaia, esperando brotar a matéria-prima, para então atacar. Lembre-se disso. Se você já está na peneira de Satanás, ele pediu permissão para me peneirar. Algum mal já está brotando no seu coração. Então agora veremos. Tudo isso aqui são nuances e flashes que a catarata, o glaucoma espiritual está tomando os olhos de Davi. E uma coisa sempre está ligada a outra. Onde tem pecado, tem diabo. Matéria-prima para o diabo, pecado. Quais são os pilares que sustentam o inferno? O pecado. E diz o quê? O que ele incita? Olha só. Aí Davi disse, vai, o verso 1 ainda, vai e levanta o censo de Israel e de Judá. Veja só. Então a ira de Deus tornou Deus se irar. Deus já está virado. E ele tornou-se irar novamente com Davi. Mas qual a razão da ira de Deus se acender de novo contra Davi? Qual é a razão? Era o censo. Davi queria fazer um censo da sua guarda, do seu exército. Ele queria fazer uma contagem para saber o tamanho do seu exército, o número dos seus soldados. Mas você vê,
Mas qual o pecado aí? Qual o problema de um rei querer saber o tamanho do seu exército? O pecado aqui não estava na ação, mas na intenção de Davi. Porque essa intenção era pecaminosa. Porque Davi aqui já tinha crescido muito. Ele era o homem mais rico e mais poderoso do mundo. O reino já tinha alcançado muitas fronteiras. E Davi aqui estava começando a pensar que as suas vitórias não eram frutos da graça e da intervenção divina, mas da qualidade do seu exército e da sua chefia, porque ele era o comandante em chefe das forças armadas de Israel. Davi então, ele queria o censo para se orgulhar, para dizer: veja como eu sou poderoso, como eu sou grande, e como minhas mãos e meu exército conferiram ao reino as vitórias. Essa era a intenção. Por isso que isso era pecaminoso. Davi aqui já havia se acomodado, estava rico, famoso, grande, e agora queria se orgulhar. O pecado de Davi foi aquele que João descreve em 1 João 2,5: não ameis o mundo nem que é no mundo, porque tudo que é no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Davi caiu nesse pecado, a soberba da vida. Davi estava dizendo: tudo que eu tenho é obra das minhas mãos. Eu só cheguei onde cheguei por causa da minha capacidade. Por isso era pecaminoso. Meu irmão, a cegueira, ela vem desta forma também. Quando nós, às vezes, Deus nos honra, quando nós crescemos, quando nós expandimos nosso ministério, nosso ofício, quando nós somos condecorados com honra, reconhecimento, cuidado, isso pode subir para a cabeça. Isso pode nos fazer achar que somos alguma coisa. Isso é muito perigoso. Você já viu nossos primeiros anos de fé, ou nossa caminhada é regada de sofrimento, de tribulação, de jejum, de oração, de dificuldade, mas o vaso, apesar de rachado, apesar de trincado, está cheio da glória de Deus. Então passa esse momento onde nossas orações são respondidas e nós crescemos, nós prosperamos, nós avançamos, nós encontramos um tempo de paz e refrigério. Aí vem o problema. Foi com Davi. Ele se acomodou. E ele julgou que o seu êxito, o êxito de todas as suas vitórias, era do seu poderoso exército. Agora, veja só. A ira de Deus veio novamente e Davi, obstinado com esse negócio, com essa grandeza, opulência, ostentação. Agora vem a repreensão. Verso 3. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplica o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei, meu senhor, o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei, meu senhor? Quando Davi dá esta ordem, porque o texto diz assim, percorre todas as tribos de Dan a Berseba, que isso é todo o território da terra prometida, todo Israel. Quando ele dá essa ordem para Joabe, Joabe era o general dele, Joabe o repreende. Joabe entende que essa atitude, peraí, o rei ficou louco? O senhor não está cego? Mas a Bíblia diz que a palavra de Davi prevalece contra Joabe. O que eu entendo que Joabe aqui, veja só, Davi só planejou
Davi só orquestrou, mas não executou nada ainda. Ele só está sendo levado pela sua loucura, obstinação, pela sua cegueira. Agora Joabe, ele se coloca entre Davi e a sua loucura. Isso aqui é um ato de misericórdia de Deus. Deus está usando Joabe. Deus está colocando Joabe para dizer o que você está fazendo, Davi. Davi, abre os seus olhos, Davi. Davi, não tem cabimento isso que você quer fazer. Isso é uma loucura, isso é insensatez. Meu irmão, não há momento da nossa vida em que tropecemos, em que fazemos escolhas erradas, em que seguimos um caminho de loucura, que Deus não usa de misericórdia, enviando alguém no nosso caminho para nos impedir, dizer: pare, isso que você está fazendo não tem cabimento, essa postura que você adotou é uma loucura. Isso que você está fazendo está errado. É a misericórdia. Deus faz isso, mas o texto diz que a palavra do maior prevaleceu contra o menor. Porque Joabe dizia: eu sou o general, mas Davi dizia: eu sou o rei, e você vai fazer conforme a minha vontade. Não é assim? Às vezes Deus usa um menino, o filho, para dizer: mãe, o que vocês estão fazendo? Mas a palavra do maior, a mãe diz: cala a tua boca. Prevalece contra o menor, o filho. Ou Deus usa a esposa: homem, onde você vai? Que decisão maluca é essa? Mas a palavra do maior, o homem, prevalece contra a menor, a esposa. Quantas vezes Deus usa um irmãozinho, um funcionário para falar com o patrão, ou um irmãozinho mais simples para falar com o irmão mais sofisticado, e diz: irmã, irmão, que caminho que vocês estão tomando? Que vida que é essa? Que é isso? Mas a palavra do maior prevalece contra o menor. Aqui eu já aprendo outro princípio: não menospreze os pequenininhos. Não menosprezes aqueles que têm uma patente inferior, um cargo inferior, uma posição espiritual, eclesiástica inferior, social, porque Deus pode fazer uso do menor para ensinar o maior. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.